Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz por parte de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje a gente não vai fazer exatamente o nosso devocional. Hoje a igreja celebra a solenidade de Corpus Christi, corpo e sangue de Cristo. E aí, no ano passado, a gente já falou exatamente um vídeo mais completo sobre isso. Eu vou só relembrar rapidinho que surgiu lá por volta de 1258, quando Juliana de Cornilon, que era uma menina que ficou órfã juntamente com sua irmã Inês, e elas foram criadas por monjas agostinianas. E mais tarde, depois, elas também se tornaram monjas, e Santa Juliana sempre teve um amor muito profundo por Jesus Eucarístico. E na igreja do primeiro milênio, a gente não tinha exatamente não era comum um culto de adoração a Jesus Eucarístico fora da missa. Ele saía da missa apenas quando era levado para os doentes, mas não se tinha um culto de adoração. E aí, Santa Juliana, em 1258, ela teve a primeira visão, que foi a visão da lua em seu esplendor, mas com uma faixa diametralmente posta, uma faixa escura opaca. E teve a interpretação de que essa lua esplendorosa era a igreja na sua riqueza e essa faixa escura era a falta de uma festa litúrgica em adoração a Jesus Eucarístico. E ela compartilha isso, então, com o bispo de Liege naquela época, e depois compartilha com um amigo também, e dentre esses amigos estava quem futuramente instituiu a festa em 1264, que foi o Papa Urbano IV. E a festa, a solenidade de Corpus Christi, é exatamente reconhecermos, adorarmos em corpo, alma e divindade. É a nossa profissão de fé de que Jesus realmente está presente, vivo na Eucaristia. Não é mais pão, não é mais vinho, é corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir de então, é divulgada ali na paróquia onde eles estavam, na região de Liege, depois em toda a Bélgica, em 1264, instituído pelo Papa Urbano IV como uma festa entre toda a igreja, proclamada entre toda a igreja, quer onde fosse. E quando a gente celebra essa festa, hoje eu ficava me lembrando algumas coisas, e um período que mexeu muito comigo foi o período da pandemia. Porque no período da pandemia, no seu auge crítico, a gente não podia ir na igreja, né? Houve um tempo em que a gente não podia participar da Santa Missa. E aí a igreja também, ela se movimentou da forma que podia para que os fiéis não ficassem sem participar da Santa Missa. E aí a gente chegou em tempos em que a gente só assistia pela televisão, fazia a nossa comunhão espiritual, e aí depois foi se organizando e fez de forma que assistia pela televisão e logo em seguida tinha um período em que você podia ir lá, respeitando o afastamento que era necessário, e podia comungar o corpo de nosso Senhor, corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu me lembro de um vídeo que eu vi dessa época que mexeu muito comigo. E eu não me esqueço dele jamais, que era de uma senhora que, como ela fazia parte do grupo de risco, ela então também não podia receber a visita dos ministros da distribuição da Sagrada Comunhão para poder levar para eles, né? Porque a Jesus Eucarístico, para quem não pode ir na missa, para aqueles que não têm mais condições de participar da Santa Missa, ir até a igreja, os ministros, eles levam a comunhão para esses doentes. É solicitado pela família, né? E eles levam a comunhão para esses doentes. Eu lembro que aí nesse vídeo que mostrava, essa senhora, ela ficou um período sem poder receber a visita do ministro, porque aí tinha uma questão de que não sabia o que o ministro podia levar, né? Porque ela fazia parte do grupo de risco. E no dia que conseguiu novamente, era uma cena muito linda mesmo, porque ela recebia, colocava a mãozinha dela e recebia Jesus Eucarístico com lágrimas nos olhos, de saudade, de emoção, de amor por estar novamente recebendo Jesus Eucarístico. E era de quem tinha vivido esse tempo realmente de querer e não ter como comungar o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo em espécie. Com certeza ela fazia suas orações, fazia sua comunhão espiritual, mas naquele momento ali que ela voltou a poder receber a visita do ministro para receber Jesus, a emoção dela é uma coisa fantástica. E por que esse vídeo mexeu comigo? Porque a gente viveu isso por um período bem menor do que ela, mas a gente também viveu. E aí, no final das contas, o que acontece? Quem dera, eu olhava para aquilo e eu dizia, quem dera a gente realmente soubesse o
que é se aproximar do banquete do Senhor. Quem dera a gente tivesse a verdadeira imensidão do que é comungar o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A festa, a solenidade, Corpus Christi nos chama exatamente a isso, a perceber na nossa fé que é presença real de Jesus. E entende que eu, Diana, miserável como sou, pecadora como sou, eu sou chamada a ser alimentado pelo corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente compreendesse a imensidão, o tamanho do que isso realmente significa, a riqueza que é, não precisaria nem existir preceito. Todo dia que falasse que tem uma missa, a gente estava lá. E sempre que a gente tivesse alguma situação, é para lá que a gente correria. Porque, meus irmãos, Deus se manifesta na vida da gente de tantas formas. Mas você entende que mesmo sendo Deus, a própria palavra nos diz lá no livro do Antigo Testamento, do profeta Isaías, que ele não se apegou à sua condição divina, mas ele se entregou por nós. Ele se colocou na condição de um humano. E, não querendo nos deixar, deixou o Espírito Santo, porque ele prometeu que não nos deixaria órfãos, mas ainda assim não querendo nos deixar, ele se colocou na condição de pão para nos alimentar. Será que a gente realmente compreende isso? Será que a gente realmente compreende a grandeza do que a gente está falando? De que Deus está presente alimentando a mim e a você? É isso que a festa nos chama a reviver, a solenidade de Corpus Christi. É essa reverência maior de dizer de que nós cremos, Ele está presente em corpo, sangue, alma e divindade. É Jesus. Sagrada Eucaristia é o próprio Jesus nos alimentando. Então, hoje tem-se a tradição dos tapetes também, né? O pessoal da comunidade fez os tapetes. Eu não participei, mas com todo amor, com todo zelo, até meia-noite e pouca, se eu não me engano, porque foi o horário que eu vi mais ou menos as fotos, os irmãos estavam fazendo o tapete para que Jesus Eucarístico pudesse passar. E aí, no momento da celebração, o padre passa em cima do tapete essa realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vá hoje, vá de todo o coração, com toda a alma, com toda a alegria, mas vá também todos os dias que você puder durante a sua vida. Toda missa que você puder, né? Fora as que já são preceito do domingo. Mas não vá por obrigação, vá por amor e sabendo que você é chamado ao banquete do Rei, ao banquete do Deus vivo, que está presente no meio de nós, que está presente não é mais pão, é o corpo, não é mais sangue, não é mais vinho, é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que nos alimenta diariamente. E é isso que nos faz seguir adiante até o dia em que a gente possa contemplar o Senhor face a face. Uma abençoada quinta-feira para você, quinta-feira de adoração, quinta-feira da solenidade de Corpus Christi, corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E que a gente medite durante esse dia, até o momento da celebração. Senhor, se até aqui eu cheguei de qualquer forma, eu peço que não seja mais assim. Eu peço que eu possa estar realmente em comunhão com o Senhor, estar realmente te adorando em espírito e em verdade, e pedindo ao Senhor que Ele seja a nossa luz sempre. E São Tomás de Aquino, ele faz uma oração muito bonita sobre exatamente o que a gente vive, né? Sobre a Sagrada Eucaristia, que eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Que vai dizer assim, só um minutinho. Adoro-vos com devoção. Deus escondido, sobre estas aparências estás presente. A vós se submete meu coração por inteiro, e ao contemplar-vos se rende totalmente. Entende? Entende que todo o nosso ser precisa estar ali em adoração a Jesus Eucarístico, ao corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo,
que assim a gente conduza, começando pelo dia de hoje, mas todos os dias de nossa vida. Que Deus te abençoe.